Quando você bate o olho numa estrutura e vê um problema, você já imagina logo ali, essa estrutura precisa de um reparo. Mas você sabe a diferença de reparo, recuperação e de reforço? É uma questão de terminologia, porém, entre elas existem algumas diferenças e eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Meu nome é Rafael Holanda, sou especialista em tecnologia do concreto e me acompanha aqui para entender as principais diferenças. Começando aqui então pelo reparo. O pé da letra aqui, né, eu trouxe aqui dos slides para ficar mais claro aí para todo mundo, mas substituir ou corrigir materiais, componentes ou elementos deteriorados, danificados ou falhos. O objetivo do reparo é restabelecer a funcionalidade e a integridade do elemento danificado, para que ele possa cumprir a sua finalidade original. Muitas vezes o reparo ele é algo mais pontual, ele é uma pequena correção, ele não é algo tão grandioso, né? Eu diria que o reparo é corrigir pequenos defeitos, que podem ser defeitos até do próprio vício construtivo, alguma questão inerente à metodologia construtiva, ou às vezes até um dano mecânico que aconteceu, algum equipamento bateu e lascou um pedaço do concreto e que a gente precisaria recompor ali, seja por fins estéticos ou até mesmo para recuperar a integridade e o desenho original de projeto, mas também a espessura do material que compõe ali a estrutura. Então o reparo, muitas vezes, fazendo uma analogia, ele é como se fosse ali um band-aid, ali uma proteção que a gente vai colocar para reparar aquele dano, né? Então a gente vai recompor ali uma área mais localizada à sua condição original. Geralmente esse tipo de reparo ele consiste em preencher ali uma cavidade, uma determinada área, mediante ou apicoamento da área defeituosa e depois preenchimento com uma argamassa polimérica, por exemplo, né, que por condições tixotrópicas você pode fazer sem o uso de forma, ou muitas vezes você tem que até utilizar algum grout, algum material mais fluido, ou um concreto autoadensável, quando a gente está falando de um reparo de uma área maior. Então aí nesse caso pode ser necessário a utilização de formas ou até mesmo de algum adensamento para garantir o correto preenchimento ali daquela região. Então o reparo basicamente é isso. Indo então agora para a recuperação, a recuperação ela consiste em restabelecer os materiais, a forma e a aparência de uma estrutura e ou a sua condição de serviço original. Isso significa então que muitas vezes essa estrutura ela pode ter perdido ao longo do tempo ou ter sofrido danos e que aí sim nós temos que fazer uma recuperação completa da estrutura para que ela atinja a sua condição original de serviço. Então nesse caso a gente está falando de comparando com o reparo é como se fosse algo mais amplo, né? Então eu falaria que o reparo ele é o band-aid, ele é algo mais pontual, localizado, e a recuperação ela é a fisioterapia, é algo que a gente está reabilitando aquela estrutura para voltar para aquela mesma condição original que ela foi projetada. Então nesse caso muitas vezes é feito um projeto de recuperação dessa estrutura. Os reparos, muitas vezes pontuais, ele é feito um procedimento de reparos, por exemplo, né? Eu gostaria também de colocar aqui que a recuperação na construção civil refere-se à restauração ou reabilitação, eu diria que isso aqui está dentro desse contexto da recuperação, de uma estrutura ou edificação existente que está em condições precárias, geralmente devido a desgaste do envelhecimento ou danos significativos, né? Então, ou seja, uma estrutura que sofreu seus desgastes, seja pelo uso, pelo envelhecimento ou até mesmo outros danos que vieram a ocorrer, em algum momento elas podem necessitar de um projeto de recuperação para restabelecer aquela condição original de projeto. Muitas vezes pode ser um projeto aí que vai entrar num contexto de uma manutenção preventiva ou às vezes até mesmo numa manutenção corretiva. Agora vamos para a parte de reforço. O reforço ele consiste em aumentar a capacidade de carga de uma estrutura ou parte dela. Então, muitas vezes você chega a uma conclusão que às vezes teve uma trinca, uma fissura em determinada região e foi por conta da capacidade de carga que foi insuficiente ali do elemento estrutural e você precisa reforçar aquele elemento, né? Então, nesse caso aqui, o reforço consiste, né, na construção civil, ele envolve o fortalecimento de uma estrutura existente para aumentar a sua capacidade de carga, resistência ou estabilidade. O reforço é necessário quando uma estrutura existente não atende mais os requisitos de carga ou quando há preocupações quanto à sua capacidade de suportar as cargas previstas, ou seja, então muitas vezes é aquilo que a estrutura foi dimensionada para uma finalidade, depois
o tipo de uso da estrutura foi alterado e ela não está mais numa condição de carga ou de estabilidade, nós precisamos garantir um reforço adicional ali para que ela cumpra com as suas obrigações, né? Então, um reforço, muitas vezes, ele exige um tratamento diferenciado. Eu diria até que é um projeto de reforço da estrutura, porque ele pode envolver soluções mais complexas, né? Ele pode envolver, seja até mesmo a instalação de um elemento novo estrutural, por exemplo, colocar mais vigas, mais pilares, ou até mesmo instalar um elemento metálico para fazer esse reforço, ou uma fibra de carbono. Então, cada caso vai ser um caso. Eu vou colocar algumas imagens aí de reforços com mantas, com lâminas de fibra de carbono. Esse caso aqui, por exemplo, de um hotel que eu fiquei hospedado uma vez, né, pela Holanda Engenharia, está até nosso carro aqui atrás, e me chamou a atenção que na garagem a gente já via esses elementos aqui, essas vigas metálicas que foram inseridas embaixo das vigas de concreto, né? Então, ou seja, aqui em algum momento identificou-se a necessidade de fazer um reforço e a conclusão que o pessoal chegou foi de colocar essas vigas metálicas aqui de travamento. Pode ter sido uma solução, deve ter resolvido, claro, a estrutura está lá em serviço até hoje, porém a gente tem que entender que na funcionalidade, por exemplo, carros que passavam aqui com mais facilidade, de maior altura, hoje limita mais a altura aqui nessa garagem. Então, dependendo de uma garagem, por exemplo, até numa ocasião assim de uma garagem na região da Paulista, que é de alto valor e a vaga vale muito, né? Muitas vezes você limitar a altura, dependendo do tipo de veículo que você vai colocar lá, isso também a gente está falando de retorno financeiro. Então, só estou colocando esse exemplo porque aqui nesse caso eu creio que não houve um problema da limitação da altura, porém hoje, dependendo da caminhonete que a pessoa chegar aqui, ela não vai conseguir estacionar nessa garagem. Então, foi uma das soluções, claro, custou a mais do que o projeto original, mas o reforço está aí, está feito, né? Não é um projeto nosso, mas é um fato que me chamou a atenção. E hoje as tecnologias mais modernas mesmo, né, de fibra de carbono principalmente, são compósitos que a gente faz por adesão, ou seja, nessa parte embaixo da viga a gente poderia ter instalado uma manta, um compósito ali, que a gente reforçaria isso e não ia perder tanto em altura. Eu acredito que aqui tem pelo menos aqui uns 50 centímetros ou mais, né? Então a gente está falando de um meio metro pelo menos aqui de altura que se perdeu. Então, ou seja, esse aqui é um exemplo, mas é o que eu gostaria aqui de ilustrar, as principais diferenças entre reparo, recuperação e reforço. Eu acho que para resumir aqui, né, eu vou colocar que o reparo, então, ele é o band-aid, o objetivo principal dele é restabelecer a função e ele é um exemplo chave aqui, ele é tapar uma trinca superficial. Ele é uma coisa mais pontual, mais localizada e resolve ali mais superficialmente, vamos falar assim. A recuperação ela é a fisioterapia, onde nós vamos devolver a condição original para a estrutura e, como um exemplo mais detalhado aqui, seria, por exemplo, tratar uma armadura corroída ou até mesmo a substituição dela por uma outra igual e a gente faz a recuperação daquele elemento estrutural na mesma condição original. E o reforço eu chamo de musculação, é onde a gente vai aumentar a capacidade e aí com isso pode ser, por exemplo, essa instalação de uma nova viga, né, de reforço ali daquela viga existente. Então é uma condição que pode ser avaliada aqui. Então é muito importante a gente entender esses conceitos, porque muitas vezes eu vejo até sendo usado equivocadamente, ou seja, muitas vezes o pessoal está falando de um reforço, mas está chamando de reparo e a gente vê que não é a mesma coisa. Então eu entendo até que um reparo mais simples ele pode ter um procedimento de reparo, uma instrução de trabalho específica para aquela finalidade e instruir o time de campo para fazer mesmo. Já a parte, por exemplo, do reforço, a gente precisaria sim de um cálculo, uma memória, um projeto, até mesmo um acompanhamento de campo do controle de qualidade da execução desse reforço. Então eu gostaria de linkar aqui por fim o nosso vídeo que a gente fez aí da parte do método Dow Compat de inspeção, diagnóstico, prognóstico e tratamento. Por quê? É muito importante antes da gente especificar um tratamento, de sair fazendo um projeto de reforço, a gente ter um diagnóstico correto daquela estrutura, senão a gente pode estar fazendo um reforço a mais do que o necessário, que isso implica em custos, ou abaixo do necessário, que isso implica em retrabalho ou até mesmo de uma solução paliativa, ou seja,
e depois de certo tempo a gente vai ter que ir lá fazer todo um trabalho de reforçar o reforço, né? Então, ou até obras que a gente já vê fazendo reparo do reparo, ou seja, reparo já é um retrabalho, então ele tem que ser bem feito, tá? Então, por isso que eu chamo a atenção e convido vocês a conhecer esse vídeo sobre o método da Allcompat, né? Nós vamos deixar aqui o link para ele. E se você quiser comentar um pouco do que você já teve nesse tipo de situação aqui para mim, coloque aqui nos comentários, que para mim vai ser muito bom conhecer um pouco da vivência aí de todo mundo que nos acompanha. Um abraço, até a próxima.